Bom, então, gente, eu queria falar sobre alguns assuntos que alguns de vocês que fizeram Mecânica Quântica 2 comigo já viram, ou viram coisas similares, mas talvez não tudo. Deixa só eu ver se manter isso aqui, que aí se aparecer alguém eu admito na sala. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês me interrompem, tá? Então, eu queria falar hoje sobre interações de spin. Então, também é uma oportunidade para aqueles de vocês que já viram, mas que não entenderam alguma coisa, de perguntar, né? Então, tem vários exemplos de interação spin, né, entre spins, né? Por exemplo, eu posso ter um núcleo aqui, e eu posso ter o meu elétron orbitando aqui em volta com uma certa velocidade, né? Isso é uma visão semiclássica, né? Então, esse cara está andando aqui em volta com uma certa velocidade. E aí, o que acontece é que no referencial do elétron, né, a gente já viu isso em Quântica 2, o núcleo ele causa um campo magnético efetivo que vai com essa fórmula aqui, é menos a carga do elétron, vezes o produto vetorial da velocidade pelo raio vetor, divididos por R ao cubo. Essa é uma espécie de Biot-Savart para duas partículas, né? E aí esse elétron ele tem spin, né? E o spin dele interage com o campo magnético dessa forma daqui, menos μ escalar B. Okay? Todo mundo entende isso aqui, né? Esse cara daqui. Isso daqui é basicamente, diz que a gente tem um momento magnético, né? Que é proporcional à direção de spin. Então eu vou ter um momento magnético que é proporcional ao spin da partícula. Então isso daqui vai ser dado, né, por menos o módulo do momento magnético vezes o módulo do campo magnético vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então isso quer dizer que se eu tiver um campo magnético aqui numa certa direção, e se eu tiver o meu momento magnético aqui nessa direção, né, o ângulo entre eles é θ. Okay? Isso daqui vai ser cosseno de θ, né? Então eu vou ter uma certa... fazer o gráfico aqui desse potencial, né, da Hamiltoniana, H de θ. Então, quando θ for 0, isso daqui vale 1. Né? Só que a gente tem um sinal menos aqui na frente. Então, esse cara daqui vai para baixo. Então, o que essa curva faz é isso aqui, ó. Então, é como se fosse uma energia potencial que é minimizada quando esses caras estão paralelos. E ela também tem um ponto de equilíbrio estável aqui, né, em π. Isso aqui é θ igual a π. Só que é instável esse ponto de equilíbrio. Qualquer variaçãozinha em relação a esse ângulo θ vai jogar ou para cá ou para cá, né? Que na verdade, aqui é 2π, aqui é o mesmo ângulo que zero, módulo 360 graus, né? Então, esse potencial daqui, ele favorece o alinhamento do spin com o campo magnético, tá? Todo mundo entende isso, né? Acho que isso está claro. Mas é bom falar de novo. E ele antifavorece o anti-alinhamento. Então, essa configuração aqui é instável, enquanto que essa configuração é estável. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos voltar para essa forma aqui, então. Essa forma.
Então, eu posso inserir isso aqui dentro. E aí eu vou ficar com uma hamiltoniana, que é a carga do elétron, divididos por mr ao cubo, vezes μ escalar P, o momento, né? Vetor R. Eu estou escrevendo em termos do momento agora. Aqui tinha velocidade, eu só botei uma massa aqui e uma massa aqui, essas massas cancelam, né? E isso daqui eu reconheço como sendo menos E sobre mc vezes μ escalar L. L é o momento angular, divididos, claro, por R ao cubo. Ok? Que, por sua vez, né, a gente pode escrever como sendo... Bom, isso daqui vai ser proporcional ao spin, né? Então, eu vou ter uma certa constante aqui na frente, né? Vai ter um H cortado. Isso daqui, no final das contas, vai ser da forma E sobre M ao quadrado. E aí eu vou ter um termo de interação entre o spin e o momento angular orbital, divididos por R ao cubo. E isso é o que a gente chamou de interação spin-órbita. Tá? A gente já viu isso, né? Tudo bem que isso é uma correção relativística, isso aqui é meio que um papo para a gente chegar nessa forma aqui. Mas é um papo bom, eu acho. Não sei o que vocês querem perguntar alguma coisa, vocês podem comentar, mas eu acho que é razoável. Mas dá para chegar nessa forma de uma maneira mais rigorosa, usando a equação de Dirac e tudo mais, que a gente não vai fazer porque está fora do escopo do nosso curso de física atômica. Mas isso a gente já viu. Então, a lição aqui, a moral, é que o momento angular interage com o momento angular, né? AM é angular momentum, né? Tipicamente, com alguma dependência radial na interação. A dependência radial aqui vai com esse 1 sobre R ao cubo, né? Ele cai mais rápido do que uma interação de Coulomb. Tem uma constante aqui. Deixa eu falar sobre isso aqui, né? Isso aqui caracteriza, de certa forma, a força da interação. É porque em inglês a gente tem a palavra strength, né? Strength traduz para português como sendo força, mas strength é diferente de force. São duas palavras diferentes, né? Então, isso aqui é uma espécie de força que mede a intensidade da interação, né? Interaction strength. E isso daqui é a dependência radial, ela cai com 1 sobre R ao cubo, mas ela ainda é long range, né? Ela ainda é de longo alcance. Ok? A gente diz, por exemplo, isso é outra coisa que eu queria comentar explicitamente para vocês, né? A diferença entre long range e short range. Então, long range é quando, eu ia falar, é quando a força ou a interação vai a zero no infinito, né? Mas, bom, não é bem assim, porque exemplos de potenciais que são long range, 1 sobre R é long range, 1 sobre R ao cubo, e por aí vai, né? Exemplos de potenciais que são short range, curto alcance, né? Por exemplo, um potencial delta, centrado em algum R0, né? Pode ser 3D aqui, eu boto essa notação. Quando eu escrevo isso, é um produto de deltas, né? Mas isso daqui é curto alcance porque é uma delta, é interação de contato.
né? Outro exemplo de potencial que é curto alcance. Eu poderia ter uma coisa que é EA menos alfa R sobre R, um potencial tipo Yukawa, em física nuclear, né? Isso daqui é curto alcance porque tem uma exponencial aqui que mata. Essa exponencial ela mata a interação muito rápido. Então essa interação daqui ela só é diferente de zero quando R for menor ou da ordem de 1 sobre alfa. Alfa é uma quantidade com dimensão de inverso, comprimento inverso, né? Então só nessa região aqui eu posso dizer que esse potencial efetivamente é não nulo. Claro que ele só é nulo, estrito senso, ele só é nulo no infinito, mas esse exponencial decai tão rápido que a gente chama isso de curto alcance. Tiago, Oi, onde Felipe. aparece essa interação de Yukawa? Onde aparece? É, Bom, eu não posso mostrar para você provar, mas tem essa ideia de teoria de campos que você tem partículas que interagem trocando uma certa partícula. Pode ser um fóton, ou pode ser um gluon, ou qualquer coisa assim, né? Toda vez que essa partícula aqui do meio tiver massa, essa partícula virtual que media a força, você vai ter uma interação do tipo Yukawa. Quando a massa for zero, você vai ter uma interação de longo alcance, tipo essa daqui. Mas ela aparece em vários contextos. Isso é num contexto de teoria quântica de campos. Mas tem vários contextos diferentes onde ela pode aparecer por razões diferentes. Mas o mais famoso é no núcleo, né? Porque, assim, grosso modo falando, vocês já devem ter se perguntado que o núcleo ele é uma... Pode pensar nele como uma bolinha, né? E tem várias bolinhas menores lá que a gente chama de prótons, né? Isso aqui é um núcleo. E aí, esses prótons todos têm carga positiva, então, por interação de Coulomb, eles querem ir embora, né? Eles não querem ficar perto um do outro, porque eles se repelem, né? E aí, o que acontece é que tem uma interação junto com os nêutrons, que também aparecem no núcleo, tem uma interação de curto alcance, que toda vez que prótons e nêutrons são colocados muito próximos um do outro, essa interação ela fica importante, e aí vai ter uma constante aqui na frente, que é o interaction strength dessa força nuclear, né? E isso faz com que a força, nesse alcance, quando R é menor do que 1 sobre alfa, o tamanho típico do núcleo, essa força é muito mais importante que a interação de Coulomb entre os prótons. Então, ela fica importante e aí você tem núcleos estáveis. Então, ela aparece em física nuclear. É o exemplo mais padrão. Mas também aparece em outras, em supercondutores, enfim, matéria condensada em geral. Mas, em geral, você pode entender isso como, nesse paradigma de que forças são trocas de partículas, né, você pode entender isso como sendo a troca de uma partícula que tem massa. Aliás, esse paradigma é muito interessante, porque você tem um certo momento aqui de uma partícula e você tem um certo momento na saída, né, da partícula 1, digamos. E aqui você tem um certo momento da partícula 2 e você tem um certo momento na saída da partícula 2. Quando você troca uma partícula, esse momento ele tem que mudar por conservação de momento. E aí o que acontece é que uma mudança no momento é uma força, né? A gente sabe disso desde mecânica clássica lá. E aqui também, você recebeu uma partícula, você aniquila essa partícula aqui, a energia e o momento dela vão para, por conservação de momento, tem que ir para esse cara daqui, né? Isso também é uma força. Então, trocas de partículas mediam forças, isso é uma forma semiclássica de entender isso, que essa troca de partícula ela muda o momento. Talvez vocês nunca tenham visto dessa forma. É porque a diferença é que isso daqui é quântico, então o momento dessa partícula aqui no meio, ele não está bem definido.
Então, você tem que somar uma amplitude de probabilidade para cada valor do momento dessa partícula aqui. E aí, quando você faz isso, você chega numa expressão para energia de interação entre esses dois caras, e essa expressão vai com 1 sobre R quando a massa desse cara for zero, e vai com esse potencial de Yukawa quando a massa é diferente de zero. Uma conta lindíssima de teoria quântica de campos, que vocês certamente vão encontrar eventualmente. Mas deixa eu voltar para a lição de hoje. Então, a aula de hoje é sobre isso, que momento angular interage com momento angular, né? Então, eu queria discutir um pouco mais disso, né? Em física de moléculas, tem essa, quando você tem átomos neutros interagindo, né? Mas eles são neutros, mas a distribuição de cargas importa no problema. Às vezes você tem esse potencial de Van der Waals. E ele tipicamente tem essa forma daqui, ó. Ele tem a forma, ele vai depender da distância radial entre as partículas. Ele vai ter um potencial V0 de R, mais um potencial V1 aqui. Okay? E aqui na frente tem uma coisa especial, que é um coeficiente, né? Que é o produto escalar do spin da partícula A pelo produto escalar do spin da partícula B. Então, eu não vou derivar esse potencial, mas eu vou assumir que eu tenho duas partículas A e B. Elas têm certos spins. Eles estão a uma distância R e eles interagem com uma coisa dessa forma daqui. Rzinho. Então, eles interagem com esse potencial aqui. Esse V0 de R, ele tipicamente ele escalona como 1 sobre R ao cubo. Enquanto que esse V1 de R ele vai ser uma coisa que tipicamente escala com 1 sobre R a sexta. Ok? Então, esse é o potencial que a gente vai considerar hoje. Então, como é que esse tipo de coisa pode surgir na natureza, né? Isso pode surgir na natureza por um mecanismo parecido, né? Esse termo aqui de interação. Pode surgir na natureza por um mecanismo parecido com esse aqui, de interação spin-órbita, que a gente acabou de discutir, né? Uma interação entre momentos angulares efetivos. Só que aqui, ao invés de ser uma interação entre um campo magnético efetivo causado pelo núcleo no elétron, a gente tem uma interação efetiva entre os momentos magnéticos dessas duas partículas. Tá, então, vou assumir essa forma hoje, desse potencial. Deixa eu ver. Bom, então, o que acontece é o seguinte, vamos olhar para esse operador aqui, que a gente já está careca de ver ele, né? A gente já viu ele várias vezes. Então, esse operador é SA, escalar SB. Então, isso aqui eu posso escrever como S ao quadrado, menos SA ao quadrado, menos SB ao quadrado, né? Porque S é a soma de SA com SB, é o momento angular total, é o spin total, e eu tenho que dividir isso por 2. E isso daqui a gente já viu em Quântica 2, enfim, nos nossos cursos. Eu posso escrever como sendo 1 meio. Aqui eu vou ter o valor de S total, vezes S total mais 1. Esse é o alto valor do S quadrado, né? Menos um fator de 3 meios, que vem dessa soma, dessa diferença de menos SA ao quadrado, menos SB ao quadrado. Então, isso aqui vem desses termos aqui, né? Por que vem desses termos, né? A gente pode lembrar, né? SA igual a 1 meio, né? E SB também. Então, a gente vai considerar spin meio hoje, partículas de spin meio, né? E aí, nesse caso, o alto valor de SA quadrado vira 1 meio vezes 1 meio mais 1, que é igual a
3 meios, 3 quartos. O SB quadrado também, mesma coisa, se a gente considerar o mesmo spin, 3 quartos. Então, como eu tenho que somar 2, eu fico com 3 meios aqui. 3 quartos mais 3 quartos é 2 vezes 3 quartos, que dá 3 meios. Ok? Então, a gente tem agora um potencial que depende do spin total do sistema, né? E a gente tem duas partículas de spin meio, e a gente já viu em quântica 2 que a gente pode escrever os autoestados de momento angular total, mais menos, dessa forma daqui. Então, estou escrevendo os autoestados de momento angular total. Ok? Então, isso aqui vai ser J igual a 1, M igual a 1. Aqui eu vou ter J igual a 1, M igual a 0. E aqui eu tenho J igual a 1, M igual a menos 1. Esse é o tripleto de estados, né? Tripletos são 3. E eu vou ter o singleto aqui, sozinho, que é mais, menos, 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 mais. É o nosso prototípico exemplo de soma de momento angular, que essa altura vocês já conhecem bem. Esse aqui tem J igual a 0 e M igual a 0. Singleto. São funções de onda que se transformam como vetores sobre rotações, e essa aqui se transforma como escalar, né? É uma invariante sobre qualquer rotação. Se eu mudar a base na qual esses spins estão escritos, esse cara vai manter a mesma forma, né? Então, o nosso exemplo prototípico de soma de momento angular, também de coeficientes de Clebsch-Gordon, né? Esses caras aqui são coeficientes de Clebsch-Gordon. De soma de momento angular 1 meio. 1 meio, né? Isso daqui, lembrando, é momento angular 1 mais 0. Momento angular 1 é o subespaço gerado por esses 3 estados de tripleto, né? J igual a 1 tem 3 autoestados de projeção de momento angular ao longo do eixo Z, e 0 é esse estado do singleto aqui. Então, tudo que a gente tem estudado nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, está contido aqui, de um jeito ou de outro. Tudo bem, gente? Então, vamos ver como é que fica esse potencial para esses estados. Esse potencial aqui, V de R. Então, como é que vai ficar isso? Para o tripleto, para qualquer um dos estados do tripleto, o V de R, né? Bom, o SA escalar SB vai ser igual a 1 meio vezes 1 vezes 1 mais 1 menos 3 meios. Porque J igual a 1, né? O S, então, usei letra J aqui, perdão, e depois usei letra S lá em cima, né? Mas tudo bem, é a mesma coisa, porque aqui a gente só tem momento angular de spin, então é como se J fosse o S total. Então eu tenho aqui que somar 1 vezes 1 mais 1. Então, para esse tripleto de estados, para qualquer um desses estados aqui, esse, que essa soma vai ser igual a 1/4. Então, o nosso potencial vai ficar com a seguinte cara. Eu vou potencial para os estados de tripleto, eu vou botar um índice aqui. Ele vai ser da forma V0 de R mais 1/4 V1 de R. Para o singleto, eu tenho que SA escalar SB vai ser igual a menos 3/4, porque agora eu tenho que botar 0, né? Vai ser 1 meio, que multiplica 0
0 mais 1 menos 3 meios. Isso daqui vai ser igual a menos 3 quartos, né? Então, esse potencial para o singleto vai ser igual a V0 de R menos 3 quartos V1 de R. Então, você vê que para esses dois exemplos, esse potencial é significativamente diferente. Ó. Aqui ele tem mais 1/4 desse potencial V1 e aqui ele tem menos 1/4 desse potencial V1. Então, a gente tem uma força que é dependente do spin. Né? E isso é interessante. Porque se a gente fizer o gráfico desses potenciais, né? Vou lembrar para vocês agora que esse cara daqui vai com 1 sobre R ao cubo. E esse cara daqui vai com 1 sobre R à sexta. Eles têm constantes na frente, mas não importa muito a forma dessas constantes agora. Né? Basicamente, eles vão ter essa cara daqui, olha. Vou fazer um gráfico. Então aqui está R, tipicamente medido em angstrom, né? Porque a gente está lidando com átomos, partículas pequenas, então a distância típica entre eles, a gente vai falar de formar uma molécula com eles, por exemplo, eles estão a uma distância típica de angstrom, né? Angstrom é 10 a menos 10 metros, essa é a distância típica o tamanho típico de um átomo. Né? E aqui a gente tem o potencial medido em electron-volts. Então, para o tripleto, o potencial ele faz assim, ó. Deixa eu marcar o zero aqui. Aqui em algum lugar tem o zero. Então, para cá é negativo. Então, 0 electron-volts. Aqui para baixo eu tenho, digamos, menos 1 electron-volts. E aí o que acontece é que para o tripleto de estados eu vou fazer assim. Porque eu estou somando um potencial que vai com 1 sobre R ao cubo com um potencial que vai com 1 sobre R à sexta. Então esses caras, vocês podem plotar no matemática, MATLAB, onde vocês quiserem. Vocês vão ver que isso aqui faz uma coisa assim. Enquanto que bom, isso era para o tripleto, né? Enquanto que para o singleto, ele faz uma coisa assim. Né? Tá? Então, quando as nossas partículas, né, os nossos átomos, estão num tripleto de estado de spin, o momento angular total, ele é S igual a 1, né, eles estão nesse subespaço S igual a 1 aqui, eles só sentem uma força repulsiva. Né? Eles só querem ficar longe um do outro, eles vão descer ao longo dessa curva, a distância radial entre eles vai aumentar, 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 aumentar cada vez mais. No entanto, quando eles estão num singleto de estados, os spins estão antiparalelos, mas é uma superposição com a fase trocada, né? Eles estão emaranhados. Eles vão sentir uma força repulsiva abaixo de uma certa distância. Esse R0 aqui. Abaixo desse R0, eles querem ficar longe, então eles não querem ficar perto. Acima desse R0, eles querem ficar perto. Então, você tem um ponto de equilíbrio estável aqui. Então, dá para formar uma molécula com esses caras. Mas é legal de ver que essa molécula só se forma se o estado de spin estiver correto. Né? Se você tiver com o estado de spin incorreto,
essa molécula não se forma. Entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu poderia fazer, né? Uma coisa que eu poderia fazer. Imagina que eu tenho, não importa os átomos, não importa nada o nome deles, mas eu tenho uma molécula formada aqui com esses caras. Tá? Então tá aqui minha molécula formada. Aí o que eu posso fazer, esses caras eles estão num ponto de equilíbrio estável, eles estão numa distância R0 um do outro, e eles têm um estado singleto, né? Que é os spins estão antiparalelos com uma fase menos na frente, entre eles, uma fase relativa menos. Isso daqui, como a gente falou, tem momento angular J igual a 0, M igual a 0. Então não tem momento angular de spin total, o sistema total não tem momento angular de spin, e eles estão lá com a interação Van der Waals deles, bonitinhos lá, formados, né? Com uma molécula. Aí eu venho e jogo luz aqui. Radiação. E essa radiação, ela induz uma transformação no spin. Ela passa de J igual a 0, ela dá um momento angular, o fóton dá um momento angular e ela vai parar num estado tripleto, por exemplo. Aí o que vai acontecer é que, como eu mudei o estado de momento angular, esse potencial ele vai subir, ele vai mudar, ao invés desses átomos estarem sentindo esse potencial aqui, a gente vai parar aqui em cima. E aí o que vai acontecer é que essa molécula vai se dissociar. Esses caras vão começar a querer ficar longe um do outro. Então isso é chamado photodissociation. Dissociação, dissociation. Dissociação por luz, por absorção de luz. Tá? Isso é um fenômeno. Tem também o contrário, que é a associação, de photoassociation, né? Seria o contrário. Seria você transformar dois caras que não estão ligados, você tira o momento angular deles e aí eles, pum, formam um estado ligado de duas partículas, formam uma molécula, né? Então vocês vão encontrar esses nomes aí pela literatura de física atômica e molecular. Então fotodissociação é isso, quando você envia a luz e dissocia a molécula, e tipicamente o que está acontecendo é que você está modulando o potencial que esses elementos constituintes da molécula, os átomos, sentem, baseado no spin, nas transformações que você causa sobre o spin dela. Alguma pergunta, gente? Que não, Thiago. Pode falar, filho. Justo. Para moléculas mais complicadas, entre aspas, essas transições devem ser mais complicadas, não? Tipo, você deve ter vários níveis ou vários potenciais diferentes que são atrativos e outros que são repulsivos. Tem vários. E aí, é o caos. E aí, como você vai controlar a fotodissociação se você quiser, sei lá, separar a molécula? Cara, é o caos. Você não controla. Tem modelos, tem teorias que você pode escrever efetivas para isso, mas no final das contas, cada molécula é um caso e não tem muito controle, não. Na verdade, moléculas, eu vou falar, se der tempo hoje, eu vou falar sobre isso. Tem tipo um contínuo de estados, quase, né? Quase contínuo de estados. Uhum. Então, não é simples assim. Isso aqui é um potencial de livro-texto, é uma coisa simples. Caramba, tá congelado o computador, ele faz essa maluquice. Peraí. Lá pra cima. Bom, esse potencial de interação entre spins é uma coisa muito simplificada para a gente poder tratar aqui.
esse potencial aqui. Mas na vida real não é bem assim. Moléculas mais complicadas nem tem uma forma de como que os elementos interagem entre si. As interações são muito complicadas, entendeu? Então, que as pessoas têm noções, assim, num certo regime, ele se comporta de uma certa forma, e aí você consegue estudar esses fenômenos de fotoassociação e fotodissociação. Entendi. Entendeu? Valeu. Mas é uma boa pergunta. Mas você vai ver, é que eu ainda não expliquei para vocês como moléculas são complicadas. São muito complicadas. O que, no final das contas, reflete um fato filosófico de que eu sempre falo isso, de que o todo é muito mais do que a soma das partes, né? A gente pode entender átomos muito bem, é fácil, mas aí quando eu coloco vários átomos juntos, alguns, dois, não precisa ser vários, basta dois, já fica muito complicado. Outra forma de entender isso é um sloganzinho que eu gosto, que é famoso também, vocês já devem ter ouvido. Esse slogan aqui. Hilbert space is large. Que vem do fato de que quando você coloca vários sistemas juntos, cada um com um espaço de Hilbert, né, o produto tensorial vai ter uma dimensão que cresce exponencialmente com o número de dimensões de cada espaço. Então, por exemplo, se eu colocar vários spins juntos, né, cada spin tem dimensão 2, mas se eu colocar n spins juntos, eu vou ter uma dimensão que vai com 2 elevado a n. Então, são muitos estados possíveis. Eu tenho que fazer essa combinatória, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis de estados. E aí é isso, quando eu coloco dois átomos juntos, o espaço de Hilbert cresce muito e as interações possíveis entre os estados fica muito rica, entendeu? Então não tem muito como fazer uma teoria do início, assim, simples. Então as pessoas têm noções, assim. Elas estudam certas transições e vão mapeando essas coisas e fazendo modelos que são válidos em certos casos. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Felipe? Não, Léo? Não, é que eu perdi os primeiros, sei lá, 2 minutos. Qual foi a pergunta que gerou essa resposta? Ah, a resposta que eu estava dando pro Igor? Não, o que perguntaram no início da aula para você dar esse exemplo aqui? Ah, não, eu estou só falando. Eu resolvi dar uma aula, como se fosse a aula de terça. Ah, tá. Só que ao Mas vivo. Esse fenômeno da interação spin-órbita a gente já viu, mas mas aí você colocou ele... Vocês já viram, mas eu estou botando em contexto junto com essa coisa de molécula. Eu acho que vocês já viram isso também, mas eu estou discutindo de um ponto de vista ligeiramente diferente. Só isso. Não, tá. O Van der Waals a gente nunca trabalhou com ele em algum exercício, não. Talvez Não? tenha comentado, mas... Eu acho que eu comentei em Quântica 2 sobre esse potencial aqui. Porque era isso, eu comentei, eu me lembro, como mais um exemplo de pressão de Fermi, né? Fermi. Esse fenômeno de pressão de degenerescência de Fermi. Porque é isso, o que acontece aqui é o seguinte, isso também é um exemplo dessa ideia do princípio de exclusão de Pauli, né, ou dessa pressão de degenerescência de Fermi. Quando eu estou num estado singleto, a função de onda de spin é antissimétrica, e aí a parte espacial da minha função de onda ela é simétrica, né, para que a função de onda total seja antissimétrica, e aí os átomos podem ficar perto. Mas quando eu estou num estado tripleto, que são estados simétricos, como vocês podem verificar dessas três formas, desses três estados aqui, eles são simétricos sob troca de partículas, né? A função de onda espacial
ela tem que ser antissimétrica. Isso não está explícito aqui, mas isso coincide com o fato de que agora eles não querem ficar perto, tem uma força que faz eles se afastarem. Então, isso é um exemplo de pressão de Fermi também. Mas aí agora eu queria discutir outro efeito que acontece em física atômica, que é troca por colisão, troca de spin por colisão. Então, que vai construir em cima disso que eu estava falando para vocês. Então, é como se a gente tivesse assim, duas partículas, A e B, né? Uma com spin mais e uma com spin menos, spin para baixo, e outra, um para cima e outro para baixo. E aí elas batem, pum! E aí o que acontece é que a partícula A vai sair com spin para baixo e a partícula B vai sair com spin para cima. Então elas trocam o estado de spin, né? Então seria uma coisa, a gente pode desenhar assim. Então tem aqui no meio algo misterioso acontece. Tem uma interação, a gente não consegue ver direito. Mas o que acontece é que essa partícula tinha spin mais, essa tinha spin menos. Aí essa daqui vai sair com spin menos e essa daqui vai sair com spin mais. Então, uma interação, né? Esses caras vieram, bateram e trocaram o spin deles. Ok? Então, eu queria estimar como é que se diz? A seção de choque. Tiago, Oi. você está supondo que dois elétrons com spin diferentes, eles se colidem e eles trocam spin, né? Não são elétrons, são átomos. Esse é o átomo, Tá, mas... todo. Sim, porque é neutro, tá. Mas você não sabe exatamente o que acontece dentro dessa sua nuvem aqui, né? Então, Como é que você pode ter certeza que de fato houve uma colisão e não cada um foi para um lado? eu vou te Ao invés de contar trocar o agora. spin. Eu vou te contar o que acontece aqui dentro. É uma interação. Claro que a gente tem que assumir uma forma para essa interação. A gente vai assumir que esses átomos eles interagem de acordo com esse potencial aqui, tá? De Van der Waals, que é um potencial que vem de eletromagnetismo, basicamente. Então esses caras eles interagem de acordo com essa interação e eu quero estimar a seção de choque dessa colisão. Basicamente eu quero estimar o quão perto esses átomos têm que chegar para que essa interação fique importante. Tá? Então, vamos considerar o estado inicial, esse estado aqui. Então, a função de onda inicial, ela vai ser um spin para cima, o outro spin para baixo. E isso daqui eu posso escrever como sendo 1 sobre raiz de 2, que multiplica o estado tripleto 1, 0, somado com o estado singleto. Tudo bem, gente? Mais menos é a soma do tripleto com o singleto, né? É esse cara daqui, ó. Aqui. Se eu somar esse estado aqui, somado com esse estado aqui, que eu estou chamando esse de 0, 0 e esse de 1, 0. Tá? Eu estou omitindo esse J igual a 1, M igual a 0. Só estou botando os valores, né? Num cat JM. Então, se eu somar esse cara com esse segundo termo aqui cancela, né? E então eu vou ficar com 2 sobre raiz de 2.
E aí, quando eu dividir por raiz de 2, o 2 cancela com 2. 2 de cima cancela com 2 de baixo. E aí eu recupero o meu estado inicial, que é spin para cima e spin para baixo. Aí eu vou supor que aqui dentro, o que acontece, na verdade, é que eles interagem de acordo com esse potencial V de R. Van der Waals. Que a gente discutiu ali em cima. Então, depois de um tempo T, o meu estado ele evolui da seguinte forma. Ele vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes meu estado tripleto, 1, 0, mais uma fase E elevado a I delta φ, vezes o meu estado 0, 0. E essa fase delta φ, ela vai ser igual a, ela vai depender, né, não vai ser igual, na diferença de potencial do singleto para o tripleto. Tudo bem, gente? E essa diferença de potencial do singleto para o tripleto, ela é dada... Oi? Esse delta φ, dentro dele tem a dependência temporal dele também? Tem uma dependência temporal. Eu vou comentar, tem que integrar no tempo. Já vou escrever a fórmula do delta φ. Estou só explicando que ele depende desse cara daqui. E esse cara daqui, como é que era o potencial mesmo? Vamos olhar aqui. Para o singleto e para o tripleto, eu tenho esse V0, esse potencial V0. E ele é igual para os dois. Então, essa diferença não vai depender disso. Por outro lado, né, do singleto para o tripleto, eu tenho esse menos 3/4 e eu tenho 1/4 aqui. Então, quando eu subtrair esses dois caras, eles vão ser proporcionais a V1 de R, com um sinal negativo, mas enfim. Vai ter uma fase aqui. Eles vão ser proporcionais. Não, volta. Putz. Tem um lag, essa mesa digitalizadora é desesperadora às vezes. Ela tem um delay. E às vezes, aí, tá vendo? Ele voa lá para cima. Bom, isso aqui vai ser proporcional. Bom, vai ser dado, né, por menos V1 de R. Conseguem ver? Porque a gente acabou de calcular esses caras aqui, né? Esse aqui tem um fator 3/4, menos 3/4. O segundo tem um fator menos 1/4. Então, esse aqui dá menos 1. E tem essa proporcionalidade com esse potencial V1 aqui. Então, quanto que vale essa fase? Essa fase ela vai depender de quanto tempo esses átomos chegaram perto, né? Quanto tempo eles passaram aqui dentro dessa nuvem de interação. Então, vem os átomos lá, né? Não é rápido, porque não é colisão de altas energias. Então, é uma colisão devagarzinho. Então, vem dois átomos devagarzinho, duas funções de onda devagarzinho. Aí elas passam um tempo lá, aí alguma coisa acontece e elas se afastam. Então, uma colisão de baixas energias. Isso existe, gente. É legal ver esse contraste com o pessoal de altas energias. E aí o delta φ, ele vai ter a seguinte cara daqui. Ele vai ser uma coisa do tipo, tem um H cortado aqui, eu vou integrar de 0 até T, eu vou ter que integrar o V1 de R, né? Talvez tenha um menos aqui que eu estou ignorando.
Mas esse V1 de R, ele depende da coordenada relativa entre as partículas, que por sua vez tem uma trajetória, efetivamente falando. Então, desculpa, eu escrevi 2 vezes isso aqui. Vou escrever de novo. Aqui eu vou ter V1 de R de T, né? Porque a coordenada entre esses átomos, né? O grau de liberdade espacial está variando no tempo, eles estão chegando perto, vezes dt. É como se essa expressão aqui vocês têm que entender da seguinte forma. Isso, no final das contas, vem do bom e velho propagador. De mecânica quântica, né? Só que o que acontece é que a hamiltoniana, o potencial de interação, está variando no tempo, porque essas partículas têm uma certa distância e elas estão andando uma em direção à outra, ou estão se aproximando, e a distância vai mudando com o tempo, o que significa dizer que a energia de interação muda com o tempo. Então, o que acontece é que, conforme o tempo vai passando, essa função de onda vai acumulando uma fase. E o argumento dessa fase, ele vai mudando com o tempo, você tem que somar todos esses argumentos. Então, isso aqui é uma soma. Você tem que enxergar isso aqui como uma soma. E no final, depois de um tempo, do tempo zero até um tempo t, você acumulou uma certa soma de fases, que é dada por essa coisa daqui. Okay? Bom, deixa eu pensar um pouco. É uma estimativa que a gente vai fazer, não é nenhuma conta formal, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente vai estimar isso aqui da seguinte forma. Eu quero colocar uma estimativa para esses números aqui. Uma estimativa. Então, eu vou ter alguns números que são importantes. O tempo de duração da colisão, que eu vou chamar de tal C. Isso aqui é o tempo que a colisão dura, né? E isso daqui vai ser igual a uma distância RC, que é a distância típica que os átomos ficam durante a colisão, divididos por uma velocidade. Ok? Então, RC, estou definindo como a distância típica média durante colisão. Ok? E aí, com essas definições, né, V é a velocidade relativa dos átomos, né? Okay? Então, estou definindo bem cru assim mesmo. Então, com essas definições, né, essa integral aqui, eu posso falar, quando os átomos estão longe, esse potencial é zero, né? Esse V1, que ele decai com 1 sobre R a sexta. Então, quando eles estão longe, ele contribui pouco nessa soma. Ele só contribui mesmo quando eles estão próximos ali, durante a colisão. E aí esse ΔΦ vai ser uma coisa da forma... Uma estimativa para ele vai ser V1 vezes RC. Isso daqui é o valor típico do potencial durante a colisão, vezes o tempo que a colisão dura, divididos por H cortado.
Tem um sinal menos aqui, mas ele não importa. E isso daqui eu posso escrever como sendo V1 vezes RC vezes RC divididos por H cortado V. Ok? Então, daqui eu posso falar o seguinte, olha. Quando o ΔΦ for da ordem de π, o que vai acontecer, ou menos π, né? Não importa. O que vai acontecer é que a função de onda vai trocar de mais menos para menos mais. Vocês lembram da forma da expressão? Né? A forma da expressão era que o psi de t era uma coisa do tipo 1, 0, mais E elevado a I ΔΦ 0, 0, sobre raiz de 2. Né? E aí, basicamente, o que acontece é que quando ΔΦ é 0, esse cara daqui vale 1, e isso daqui eu tenho o estado mais menos. Quando o ΔΦ for da ordem de π, né, ou menos π, vamos ver, menos π, bom, tem que fazer E elevado a I π, né, conjugado, né, menos Iπ. Isso daqui vai dar cosseno de π menos I seno de π. Então, aquele sinal menos que eu estou falando não importa, porque esse cara daqui vai dar 0 e esse cara daqui vai dar menos 1. Então, isso daqui vira um sinal menos. E aí, quando eu tenho um sinal menos, aquela soma lá de cima, ela troca o menos pelo mais. Estão vendo? Então, quando o ΔΦ, quando essa fase relativa entre as duas funções de onda for da ordem de π, eu executei uma colisão de troca de spin. Os spins que eram o que era mais e menos, virou menos e mais. Okay? É a mesma coisa com as ondas, né? É interferência. Não mas a fase π que muda quando elas batem em uma superfície. Ah, não, aí é outra coisa, isso é diferente. Sim, mas tipo, acontece que o resultado é o mesmo, entendeu? O resultado é análogo. É análogo, pode pensar assim. Mas bom, é que você teve uma reflexão, né, de certa forma. É porque aqui realmente houve uma troca de spin, efetivamente. É como se fosse assim, ó. Esse cara vem aqui, entendeu? E aí eles começam, digamos, o A para baixo, não, o A para cima e o B para baixo. Aí eles batem e aí eles saem um para baixo, o que estava para cima depois sai para baixo e vice-versa. Uhum. Então essa colisão de spin, né, essa troca de spin vai acontecer quando ΔΦ for da ordem de π. E isso vai acontecer, olhando para essa expressão aqui, né, quando isso aqui for da ordem de π, eu vou ter que V1 vezes RC vezes RC vai ser da ordem de π vezes H cortado vezes V. Ok? Agora, eu posso assumir uma certa velocidade. Posso falar que esse V tipicamente é da ordem de 3 vezes 10 a 4 centímetros por segundo. Isso aqui é a velocidade típica de um vapor à temperatura ambiente.
tá? Então, são átomos à temperatura ambiente. Ok? Como assim? Isso é o ar, normalmente? Não, não é o ar. Isso é um gás atômico diluído, né? Você só tem esses átomos voando e eles estão à temperatura ambiente. É KBT. Isso daqui vai ser tipicamente pelo teorema de equipartição, né? 1/2 de m v médio quadrado. Então, aqui tem um 3 meios, né? Pelo teorema de equipartição, mecânica estatística. Então, isso aqui vai ser v quadrado, raiz quadrada. Tipicamente vai ser KBT sobre m, raiz quadrada disso. Aí você pluga 300 Kelvin aqui, pega a massa de um átomo, pode ser rubídio, por exemplo, ou hidrogênio, e aí o número que sai, deve sair um número dessa ordem de magnitude aqui. Vapor. Não, isso é Vapor. 300, rapidinho, isso é 300 metros por segundo, né? É, Não é a velocidade do som? pode ser. Por aí, mais ou menos. 300 metros por segundo. É a velocidade típica que os átomos estão andando num gás. Mas isso vem desse número aqui, dessa continha de estatística. De você pegar essa velocidade média aqui e relacionar ela com a temperatura, pelo teorema de equipartição. Eu vou deixar como um exercício para vocês calcularem esse número aqui. Mas é o valor típico. Tá? Bom, aí eu vou usar algumas informações sobre a forma do potencial, né? Potencial de Van der Waals. Eu tenho que usar alguma informação sobre esse cara, né? Então, deixa eu ver aqui a informação que eu quero usar. Eu escrevi muitos números. Então, o potencial, né? Isso aqui é dado. Então, isso aqui é dado. E isso aqui é dado. Esse potencial V1 de R, ele vai ser alguma coisa que vai ter um coeficiente que é da ordem de 10 a 5 elétron-volts, né? Divididos por... Não, perdão. Isso daqui é 10 a 5 divididos por... Esse número tem unidades, esse 10 a 5. Isso daqui é divididos por R em unidades de angstrom, elevado a sexta, e todo o potencial fica com unidades de elétron-volts. Okay? Então, isso daqui é alguma coisa que tem unidades de elétron-volts vezes comprimento a sexta. E aí, quando eu divido um pelo outro... Isso é uma forma comum, eu estou especificando que o meu R está na unidade de angstrom, né? E quando ele está em angstrom, a unidade final do potencial é elétron-volts. Tá? Então, daqui eu posso calcular, né, usando essa expressão aqui, eu posso calcular o RC, que é o tamanho típico da colisão, que era o que eu queria calcular desde o início. Então, vamos lá. Então, eu vou ter 10 a 5 em unidades de elétron-volts, divididos por R a sexta, RC a sexta, vezes RC, né? Isso é essa parte aqui. Isso daqui vai ser da ordem de π vezes h cortado vezes v, certo? Só que eu posso converter essa velocidade para elétron-volts e tudo mais. Vou deixar vocês fazerem também, mas isso aqui dá uma coisa do tipo 6,3, não, 6 vezes 10 elevado a menos 3 elétron-volts vezes angstrom. Já nas unidades corretas. Okay. Então, daqui eu posso obter o meu RC,
que vai ser da ordem de 25 angstroms. Então, fazendo essas continhas, né? Lembrando, eu tenho que pegar essa velocidade, colocar aqui, né? Isso daqui é o quê? Isso daqui vai ser, vamos ver as dimensões. Então, isso aqui é Joule vezes segundo, certo? Aqui eu vou ter uma velocidade, então eu vou ter Joule vezes um comprimento, certo? E aqui eu tenho energia vezes comprimento. Então, essa expressão está com as dimensões corretas, né? Só que aqui eu estou expressando tudo em electron-volts vezes angstrom. Aqui eu também tenho que converter para electron-volts vezes angstrom. É muito fácil. Na verdade, é basicamente só você pegar H cortado no sistema internacional, V você converte para metros por segundo. No final, você vai ter uma coisa que é unidade de energia vezes comprimento. Você coloca essa energia em electron-volts, tem um fator de conversão de Joule para electron-volts, e você coloca metro em angstrom. É fácil. Todo mundo deve saber fazer isso. Não é nada difícil. Não vou fazer para a gente não ficar gastando tempo. Mas quando você fizer essas contas, você vai chegar na conclusão de que esse comprimento de colisão, RC, é da ordem de 25 angstroms. Certo? E é isso. E agora a seção de choque desse cara, ela é basicamente isso ao quadrado, né? Então a gente pode estimar a seção de choque. Bom, angstrom, isso é 10 a menos 10, né? Então isso aqui vai ser 2,5 vezes 10 a menos 10 metros, né? Só que isso aqui vai dar 5 meios vezes 10. 1 metro, isso aqui dá 10 a menos 7 centímetros, né? Perdão, 10 a menos 8. Não é isso, gente? Acho que é 10 a menos 9 ali em cima, Thiago. Aonde? Na primeira. 2,5 vezes 10 a menos 9. Aqui é 10 a menos 9? Não? É porque Sim, era sim, 25, sim. né? Sim. É verdade, é verdade. Tem razão. Obrigado. 10 a menos 9. Então, aqui eu tenho metro para converter para centímetro. Isso dá 10 a menos 6. Né? Certo? Aí dá 7, eu acho. É 7, é. Centímetro é 10 a menos 2. Tem razão. Estou um pouco lento hoje. E aí a seção de choque é basicamente isso ao quadrado. Não, isso aqui deve dar 25 dividido por 4 vezes 10 a menos 14 centímetros quadrados. É uma área, né? É a área. Então, é o quanto que eu tenho que acertar essas partículas, né? Qual é a área que eu tenho que acertar para ter essa troca de colisão. Então, a gente estimou aí essa seção de choque. Né? Isso aqui vai dar da ordem de 25 dividido por 4, dá 11,5, dá 5 vezes 10 a menos 14 centímetros quadrados. Uma coisa assim, aproximadamente. Talvez tenha um fator de 2π aqui, ou de π, né? Eu acho que é π, como é seção, um círculo, né? É isso. Tem um π aqui, esse π cancela com esse. Bom, isso aqui vai dar da ordem de 10 a menos 13 centímetros quadrados. Okay? Vocês podem comparar com as seções de choque de Rutherford lá, que não tem nada a ver com isso, mas é legal comparar o número. Então é legal esse exemplo, porque a gente começou com um negócio muito complicado e aí fez umas estimativas, que eu acho que se ninguém reclamou, todo mundo aceitou, que é perfeitamente razoável, né? Essa estimativa é meio crua, então, como o livro fala, isso é uma ordem de magnitude maior do que é na realidade. Mas é uma estimativa. E dá mais ou menos a seção de choque. Então, você diz assim, essas colisões de spin vão ficar importantes se os átomos se aproximarem a uma distância da ordem de 25 angstroms. Então, é isso, gente, que eu queria falar hoje.
Tinha mais algumas coisinhas, mas eu vou deixar para falar na terça que vem, sobre moléculas. Que aí eu queria começar a entrar em moléculas, né? Da gente começar a estudar essas coisas um pouco mais... A gente não vai entrar em muito detalhe, mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre moléculas, né? Isso aqui é o comecinho. Sim, antes de terminar, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Tem essa expressão aqui, olha, né? E aí, basicamente, o que acontece é que, dependendo do estado de spin das partículas, né, eu tenho fases relativas, certo? Aqui a gente colocou essas partículas no estado mais e menos, né? Mas eu poderia começar com um estado qualquer que eu quisesse. E aí eu ia ter fases relativas diferentes que dependem dos estados de spin dessas partículas, certo? E aí algumas pessoas usaram isso nesse artigo aqui, que vocês estão vendo a tela? Estão vendo o artigo? Então, esse artigo é de 98. É um artigo bem bacana. Olha, Entanglement of Atoms via Cold Controlled Collisions. Então, tem esses caras aqui, que são os caras famosos nessa área e tudo mais. Mas eu queria mostrar a ideia para vocês do artigo. Olha, tem uma expressão para uma variação de fase. Eles consideram átomos em dois estados internos possíveis de spin, A e B. É basicamente mais e menos. É a mesma coisa que a gente fez. E aí eles consideram que se esses átomos colidirem, eles vão ganhar uma fase que é durante o tempo de colisão dada por essa integral aqui da energia de interação entre eles, e eles dão expressões para isso e tudo mais. Então a ideia é o seguinte, você cria potenciais que você prende os seus átomos, estão lá paradinhos, e aí você, no laboratório, controla esses potenciais, a distância relativa entre eles, você aproxima eles. E aí você controladamente induz uma colisão durante um certo tempo. E aí, quando você induz essa colisão durante um certo tempo, dependendo se os átomos estão no estado A ou B, os dois no estado A, os dois no estado B, ou um no estado A e o outro no estado B, você vai induzir fases relativas entre esses caras. Então, você vem com seus potenciais, aproxima eles, deixa os seus átomos colidirem, interagirem um pouco, e depois você bota eles longe de novo, de forma controlada. Você gira uma manivela no laboratório e controla isso. E aí eles mostram que você consegue executar essa transformação aqui, olha, onde essas fases A e B têm valores específicos. Então, se essas duas partículas estiverem no estado A, tem essa fase. Se uma estiver no estado A e outra no estado B, tem essa fase, e por aí vai. E aí o que acontece é que se você começar numa superposição apropriada dos estados A e B para as duas partículas, você fizer essa colisão, você consegue gerar um estado final emaranhado, onde esses graus de liberdade internos dessas partículas estão correlacionados quanticamente. Então você consegue fazer um gate quântico para fazer um computador quântico, por exemplo. Esse é um artigo teórico, depois as pessoas fizeram isso experimentalmente. Então elas prendem átomos em armadilhas, aproximam essas armadilhas devagarzinho, deixa eles interagirem, tira esses átomos, bota longe, né, de novo, e aí o que acontece é que agora você tem dois átomos longe, mas os estados de spin, de grau de liberdade internos deles estão emaranhados, por causa dessas interações não triviais aqui. Então é muito legal, eles calculam várias coisas no paper, enfim, recomendo vocês darem uma olhada. Eles mostram como criar esse estado aqui, por exemplo. For example, one could create an entangled EPR pair of two particles. Então, a EPR é Einstein-Podolsky-Rosen, é um estado emaranhado. Dessa forma, estado A e B são ortogonais, né? Então tem estado A, B, menos BA. This could be done by having two atoms in neighboring wells, prepare each of them in a superposition entre A e B, shift their potentials back and forth so that the phase shifts igual a π, apply a π/2 laser pulse on the second atom. Enfim, aqui já entra em detalhes mais técnicos de ótica quântica, mas vocês podem me perguntar se vocês quiserem. E aí eles falam, in this case, one could test Bell inequalities and perform other fundamental experiments. Então eles dão uma receita. Eles dão até uma receita para você criar estados emaranhados de N partículas.
esses chamados estados GHZ, Greenberg-Horn-Zeilinger, né? Dessa forma daqui, ó. Todos os átomos, N átomos, todos no estado A, superposto com N átomos, todos no estado B. Então, eles dão essas receitas usando essa ferramenta de colisão, que no final das contas é exatamente o que a gente viu na aula de hoje. Né? Mesma forma. Tá um pouco diferente, mas é a mesma ideia. Né? Então, achei que isso seria uma aplicação legal dessa discussão aqui. Né? Claro que eles propõem isso, não é a temperatura ambiente, é a baixas temperaturas, átomos frios, blá, 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 blá. Tem todo um contexto experimental aí, né? Não trivial. Mas então é isso, gente. Eu vou parar de compartilhar aqui, mas se vocês tiverem perguntas, eu vou ficar feliz em responder, ou comentários. Alguma pergunta? Posso parar de gravar? Essa forma de criar estados emaranhados é mais fácil do que o que normalmente se faz? É porque esse paper é de 98, então o que normalmente se faz não existia. Justo. Então, as pessoas começaram a buscar formas de criar emaranhamento de forma controlada no laboratório. E essa é uma forma. Tem outras formas usando íons aprisionados. Mas íons são partículas carregadas, então você pode aprisionar elas com campos elétricos. Estático. Estático não. Tem um negócio chamado teorema de Earnshaw que diz que você não consegue aprisionar com campos elétricos estáticos, mais ou menos. Mas íons é mais fácil de manipular. Então tem outras formas. Mas essa é uma forma usando esses chamados reticulados óticos, optical lattice em inglês, que é você criar um potencial, né, com vários mínimos locais, e aí um átomo em cada potencial, e aí você consegue, por exemplo, você consegue fazer engenharia sobre isso para criar um cristal artificial que tenha estados da matéria não triviais e isolantes ou condutores. Você pode ter tunelamento entre vizinhos, né? E aí você cria, matéria condensada, só que no laboratório artificial. Você cria um material que, dependendo das propriedades desse látice, né, você consegue tunar exatamente a taxa de tunelamento de um site para o site vizinho e as interações entre os átomos vizinhos. E aí você consegue exibir estados não triviais de matéria condensada, tipo estados topológicos, coisas assim. Então as pessoas começaram a estudar isso. E o emaranhamento tem um papel fundamental nesses experimentos. E aí uma das formas que as pessoas começaram a fazer foi olhando para isso. Mas não é que é mais fácil ou mais difícil. Mas é factível. As pessoas já fizeram isso no laboratório. De 98 para cá, isso é feito. Esses experimentos são feitos. Tem optical lattices que dependem do estado de spin. Então, por exemplo, se o seu átomo estiver num certo estado de spin, ele vê um potencial. Se ele estiver em outro, ele vê outro potencial. Então, mudando o estado de spin, você consegue mover o átomo. Então, você consegue fazer um beam splitter de átomos, baseado no spin. Você colocar uma superposição, um átomo em superposição de dois estados de spin diferentes, né? Um vai ver um potencial que vai fazer ele mover para um lado e outro vai ver um potencial que vai fazer ele mover para o outro. Então, eu consigo deslocalizar uma função de onda atômica e fazer um estado superposto de duas posições diferentes. Depois, eu consigo recombinar e fazer um interferômetro de forma controlada. Então, eu faço interferometria de átomos de uma maneira mais ou menos controlada no laboratório, que depois eu posso usar para fazer emaranhamento. O gol final é sempre computação quântica, mas tem outras coisas legais que dá para fazer no caminho. Dá para estudar física atômica em ambiente controlado. Dá para estudar matéria condensada. É maneiro, é legal. Dá para você criar um sistema artificial que exibe interações que não existem na natureza, mas que têm propriedades interessantes, tipo robustez topológica, no sentido de que
o estado fundamental desses sistemas ele pode ser perturbado por perturbações externas e em várias ordens de teoria de perturbação, em primeira, segunda ordem, nada acontece. Então, você nunca sai do estado fundamental. E isso tem a ver com... Você pode relacionar isso com propriedades topológicas do modelo matemático que descreve esse sistema. Então, é o que o pessoal chama de robustez topológica, o topological fault tolerance. Então, o sistema está sendo perturbado o tempo todo por campos eletromagnéticos externos, átomos, moléculas que batem, mas nada acontece com ele porque ele está protegido por leis topológicas, digamos assim. Então, essa direção de física atômica em optical lattices é uma forma de você criar artificialmente esse tipo de sistema, entendeu? É legal. São coisas sofisticadas e modernas que as pessoas estão olhando, assim. Coisas de hoje em dia, de física de hoje em dia. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou parar de gravar aqui.